Tá começando mais um Diapariba. Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Sou a Lumi e hoje estamos em mais um episódio do Diapariba, dessa vez o terceiro. E o Diapariba é um podcast que vai trazer histórias e experiências reais de pessoas que estão vivendo no Japão. E no episódio de hoje estamos com a Vera Nascimento e o Anderson Vasconcelos, que são estudantes de graduação de Letras Português e Japonês da UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e agora estão aqui no Japão como alunos da primeira turma de dupla diplomação da TUFES, que é a Tokyo University of Foreign Studies. Então, hoje o que a gente quer entender um pouco melhor como é que eles vieram parar aqui, qual é um pouquinho do dia a dia deles como estudantes e também como eles estão lidando, né, com o cotidiano. Então, vou pedir um pouquinho a palavra da Vera e do Anderson para vocês se apresentarem para o pessoal. Então, podemos começar com o Anderson e depois a Vera, pode ser? Tudo bem. É, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o Anderson, sou aluno da UERJ. Como a Lu me falou também, eu me tornei agora aluno de dupla diplomação da TUFES. A gente passou no ano passado, né? Tem mais uma pessoa com a gente, inclusive. E esse programa ele é diferente dos outros intercâmbios, né? É como a gente não sabe exatamente o que é, porque a gente é a primeira turma, mas é como se a gente fosse alunos normais, né? É como você, graduandos normais da universidade. Vera também Perfeito. vai. Uhum. Obrigada, Anderson. Vamos, Vera, poderia se apresentar também para o pessoal? Prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu sou a Vera. Assim como o Anderson, eu sou graduanda de Letras da UERJ, Português e Japonês. Eu sou co-high do Anderson, entrei na turma depois dele. E no momento eu também estou na primeira turma do programa de dupla diplomação entre a TUFES e a UERJ. São três alunos no momento, eu, o Anderson e a Lina, que não pode estar conosco hoje. Obrigada, Vera. E acho que a primeira coisa que a gente deveria tentar explicar para o pessoal, e eu também queria entender melhor o que que é esse programa de dupla diplomação, o que ele tem de tão diferente dos demais programas de estudo aqui no Japão, né? A gente comentou nos episódios anteriores com o Gui sobre o Next, também teve eu falando um pouco sobre a minha bolsa de estudos para descendente japonês. Mas essa modalidade que trouxeram vocês é um pouco diferente, né? Pelo que eu entendi, isso é um acordo entre universidades, né? Então, se vocês pudessem explicar um pouquinho sobre quais são os pontos mais diferentes e que existe nessa dupla diplomação e por que o nome dupla diplomação, né? Ok. A dupla diplomação, como você tinha falado, né, é um programa criado entre as duas universidades. E é específico entre elas, ou seja, só quem é aluno da TUFES pode fazer e só quem é aluno da UERJ pode fazer. É, no, é aluno, se eu não me engano, a partir do segundo ano da UERJ, e no caso da TUFES, a gente entra como se fosse terceiro ano, né? Que até o nome do programa, se eu não me engano, pegar uma colinha aqui no site, é Third Year Transfer Students. É o nome do programa original, né? Mas é, na TUFES eles falam W Degree ou Dual Degree, que seria a nossa dupla diplomação. E é como isso, como diz o nome, né? O aluno que vai, ele se forma tanto, ele consegue o diploma, tanto na TUFES e quanto na UERJ, né? É um Uhum, programa novo, eles criaram ano passado. Anunciaram em março do ano passado
Acho que é março, não foi, Vera? Eu não me lembro bem. Foi. Foi entre março e abril. Teve a cerimônia e tudo. É, teve uma cerimônia o- a abertura, foi especial. E aí a gente pôde se inscrever, tem todo um processo para você se inscrever e no final conseguimos passar. O, todo o período, independente de ser dupla diplomação ou não, pelo menos entre a UERJ e a TUF, sempre começa em setembro, né? Então os alunos vêm para cá em setembro e os alunos da TUF vão. O nosso amigo da Gaidai, né, da TUFES, ele foi, acho que no mês passado para o Brasil. Hum. E acho que lá o período começa mais cedo, né? Um pouco diferente, né, o tempo. Então a gente veio e ele foi para lá em fevereiro como primeiro aluno de dupla diplomação também. Ele tá lá no Rio de Janeiro. Ai, que bacana. Então, nesse caso, não é só os brasileiros que estão vindo para cá, mas também os estudantes da TUF estão indo para o Rio de Janeiro também estudar, é isso? Sim, Sim, é um sim. acordo entre ambos. Ah, perfeito. Que legal, né? Também acho que, assim, eu sabia que existem algumas universidades que fazem essas parcerias com outras universidades, não só do Brasil, assim, não só Brasil e Japão, né, mas outros países também. Ah, mas super bacana de entender que existe essa entre a UERJ e a TUFES, né? Aí, nesse caso, só para eu entender melhor, a dupla diplomação, ou seja, você vai ganhar dois diplomas, né? Então, a da UERJ vai ser em letras português e japonês, e aí da TUFES vai ser qual? O da TUFES a gente está como Língua japonesa, Nihongo, não? Nihongo Gakubusei, acho que é língua Hum, japonesa. Não, Nihon Kokusai Gakubusei, acho que é alguma coisa assim. Acho que a gente vai receber em língua japonesa. Tá sendo um mistério para a gente, e inclusive para os professores e uhum, orientadores, porque é um programa novo. sim, Então, a gente não sabe ao certo o que que vai acontecer até. aham, os pioneiros, sim, 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 sim. Então a entendi. gente está meio fantasma, fantasma no sentido, a gente não sabe o que que será, mas a gente tem uma grade certinha, a Aham, gente tem uma lista de créditos, tem uma lista de disciplinas para cumprir, né? É como se você fosse fazer metade na UERJ, da hum, graduação, e a segunda metade na TUFES. E para o japonês é o contrário, né? A primeira metade na TUFES, a segunda metade na UERJ. entendi. Aí, nesse caso, a graduação total, então, fica quantos anos? Geralmente, se for o caminho comum, né? São 4 ou 5 anos na letras. O caminho Normalmente são comum, 4. isso. Aí, nesse caso, caso você faça a dupla diplomação, ficaria quantos anos em cada lugar? Seria 2 e 2, normalmente. Mas o programa pode ser estendido para um ano. Ah, Então, tá. por exemplo, a gente tem um limite de 3 anos no Japão. Entendido. Então, vocês fizeram uns anos na UERJ e agora vão fazer os 2 anos aqui, né? Como são os primeiros, então é, não são ainda. Vocês não fizeram só o primeiro e segundo ano, né? Vocês já fizeram um pouquinho mais, né? Mas a gente fez bem mais. No meu caso, Entendi. então, Certo. Mas que legal saber disso. E então, uma curiosidade, vocês fazem aula tudo em japonês? São todos os dias, tipo assim, como uma aula comum no Brasil, assim? Todos os dias aula não sei de que horas até que horas, tudo em japonês. Vocês são só três nesse programa, então, tipo, na aula só tem vocês três, ou vocês fazem aulas com outros estudantes da TUFES? Nós fazemos aulas com os outros estudantes da TUFES também. Pode ser tanto os alunos do ICEP, quanto os alunos do MEC, quanto os alunos de graduação normal. O programa da dupla diplomação não é exclusivamente aulas só em japonês. A gente precisa pegar algumas aulas em japonês, mas não precisam ser todas.
pode pegar aulas em inglês também. Hum, certo, entendido. Então é bom saber que não são só vocês três em uma salinha, né? Sim, É bem livre. certo, eu entendi. Então, é muito legal saber que existe esse programa também. Acho que é legal para compartilhar com mais pessoas, né? Às vezes é até a motivação das pessoas entrarem e escolherem a UERJ, né? Acho que é bem legal da gente poder compartilhar com o máximo de gente possível, né? Que acho que é um dos objetivos do Japariba. E aí, nisso, eu também queria saber um pouco de vocês, assim, né? Como é que foi é, a escolher vir para o Japão? Assim, claro que muito veio da escolha, acho que da graduação de vocês. Então, se pudessem, a Vera comentar um pouquinho sobre como foi esse relacionamento, né, com a língua japonesa e tal, que fez te trazer para cá. Eu escolhi o curso de graduação de letras porque eu gostava muito de anime, mangá, e aí eu pensei que eu gostaria de trabalhar com isso no futuro, sendo uma tradutora. Aí eu resolvi escolher fazer o curso de graduação de línguas, português e japonês. Primeiramente, o meu foco era estudar a língua no Brasil mesmo. Eu não estava pensando muito no intercâmbio, mas aí apareceu essa oportunidade da dupla diplomação. E aí eu pensei, é uma oportunidade única, eu preciso ir. Aí fizemos todo o processo e foi bem nervoso, porque era a primeira vez, ninguém sabia de nada praticamente. Era a primeira vez fazendo entrevista, a primeira vez mandando os documentos, carta de motivação, porque o processo de você ser aceito da dupla diplomação é um pouquinho diferente do intercâmbio normal. Tem que fazer entrevista, carta de motivação, um monte de coisa. Não, o intercâmbio normal também tem. Só que tem umas coisas diferentes, se eu não me engano. Alguns documentos diferentes. É porque no intercâmbio normal tem a questão da bolsa também. Sim, sim. Hum, A Vera falou que é o ICEP, né? Eu fui ICEP 2 anos atrás. Eu entrei na UERJ, fiz um sanduíche aqui, aí voltei para a UERJ, aí voltei de novo na dupla diplomação. Eu passei pelos dois processos. O da dupla diplomação, acho que foi, tirando a entrevista, né? Porque os outros acho que não tiveram, se eu não me engano. Acho que teve só. Eu não me lembro bem, acho que foi só prova. Alguma coisa assim, eu não me lembro. É porque quando você faz intercâmbio pela UERJ, você não precisa de entrevista porque a UERJ tem convênio com a TUFES. Mas se você for pelo consulado, precisa. É, a menos que hum, se você tem como comprovar seus níveis de inglês e de japonês, você não precisa fazer prova, né? Você só mandar os documentos, se tiver o Sim, certificado e tal. E também, não, esqueci de falar, apesar de não ter isso, eles avaliam seu desempenho, né? Então, quanto maior seu CR, mais hum, chance você tem de entrar, né? Então, sempre manter notas altas, né? Bem altas para poder entrar. Eles fazem adaptação na hora, uhum. né? Mas para dupla diplomação a gente teve entrevista. Foi até engraçado, né? Porque é, acho que eu e a Alina, a gente tinha um certificado de Noryokusken. Acho que a Vera ainda não tinha tirado dela, não, não tinha. mas a Vera tinha de inglês. Aí na hora da entrevista, eles inverteram tudo. Em vez de fazer entrevista em japonês com a gente, eu com a Alina, eles fizeram em inglês com a gente. Oh, E com a Vera eles fizeram em em Tudo em japonês. 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 E como Foi muito foi? engraçado. O que eles perguntam na entrevista? Não sei se pode falar ou não. Acho, Assim acho por que, cima. é. Acho que é como qualquer outra entrevista, né? Por exemplo, a gente tem que apresentar uma proposta de pesquisa. Então, antes a gente fez a carta de motivação a gente apresentou uma proposta. E nessa entrevista eles praticamente perguntaram várias coisas sobre o que que a gente quer fazer na TUFES, como a gente vai avançar essa pesquisa
minha metodologia e tal. Várias perguntas nesse sentido, né? Sobre a vida acadêmica e também coisas que a gente fez no passado, né? Por exemplo, para Vera não perguntaram, mas para mim eles, você já foi ICEP, né? ICEP é International Students ICEP, International Student Exchange Program, que foi o Hum, primeiro programa, aquele programa sanduíche. Aí eles perguntaram sobre por que que eu voltei para Gaidai, por que que eu queria entrar lá de novo, essas coisas, né? uhum. Foi, acho que a parte mais difícil da entrevista é defender a sua pesquisa, né? E que Que a gente interessante, teve né? que fazer muito rápido, né? Tem que fazer, escolher um tema. É, hum, Sim, porque geralmente vocês estão na graduação ainda, né? Então, tipo, sim. para defender uma pesquisa já, eu pensava que isso era coisa mais para quem está, assim, aplicando para mestrado, doutorado e tal. É porque quando você faz o sanduíche, o ICEP, né, que é o programa normal deles, aí tem para várias universidades. Acho que inclusive, não sei se no Max está incluso nisso, eu não posso afirmar, não tenho certeza. Ah, não, o Max é Nikkei, eu acho, né? Nikkei. Se você for Nikkei ou estudante normal, você tem que fazer tipo um TCC, né? Um projeto final. Uhum, Se você fizer só o sanduíche, você não precisa. entendi. Uhum, certo. E, Anderson, já que a Vera comentou um pouco sobre a motivação dela de vir para o Japão e também de entrar para a graduação em letras português e japonês, queria saber um pouco de você também, né? Assim, se você puder explicar um pouco o que te motivou a entrar tanto na faculdade, mas também essas duas vezes que você veio para o Japão, tipo, por que vir para o Japão? Desde pequeno, acho que eu sou que nem a Vera, né? Eu gosto de anime e mangá. Eu sempre desenhei, né? Gosto de Hum, desenhar, inventar histórias e desde pequeno eu pensei, vou começar a estudar japonês. E aí eu estudei, né? Inclusive entrei em cursos perto de onde eu morava mesmo, quando eu era pequeno. E eu levei o japonês a sério quando eu entrei na UERJ. Aí sim comecei a estudar para valer, mas eu já entrei com conhecimento. uhum, Mas eu só sabia dessa oportunidade porque eu já tinha amigos que eram da UERJ e foram. Pelo menos a oportunidade de sanduíche. Aí, pô, acho que eu vou entrar e vou tentar isso também. Porque eu queria muito ir pro Japão, queria muito, né? Não só para conhecer, mas aquele sonho de tentar publicar meu próprio mangá, fazer o pessoal conhecer minhas criações, minha história, meus personagens, né? Então, foi isso que me motivou a vir pro Japão. muito legal saber disso. E sabe, nos episódios anteriores a gente falou muito sobre isso também, de como a cultura pop, né, o anime e o mangá principalmente, ah, foram os que abriram os portões tanto para o Gui, mas e para mim também, assim, né? Apesar de eu ser descendente japonês, tipo, era a forma que eu me sentia mais conectado também com a cultura, assim, e que te dá essa vontade, tipo, ver, sabe? Eu não sei vocês também, acho que a Vera também, que é a primeira vez que veio pro Japão, né? Tipo, você assiste os animes assim, e aí tem alguns que se passam em Tóquio, né? Porque a Tufts fica em Tóquio. Então, tipo, eles falam de Ikebukuro, assim, aí você fala, caraca, eu sei o que é, eu sei onde é, eu já passei por ali, sabe? Eu não sei se isso acontece com vocês também, então comigo até hoje, assim, mesmo depois de 4 anos aqui no Japão, eu ainda sinto, tipo, caraca, eu já fui nesse lugar aqui, oh, e aí eu me sinto tão
tipo, realizado também nesse sentido, né? E aí, queria saber também um pouco de vocês nessa relação com o Japão, né? O Anderson já falou, né? Já veio aqui, ficou um ano antes, anteriormente. Assim, não sei se esse um ano te ajudou para se preparar para ficar mais tempo agora, que acho que você vai ficar uns 2 anos, né? E como é que foi, para você voltar? Mas eu também queria saber um pouco da Vera de como foi vir para cá pela primeira vez, assim, botar o seu japonês, seu conhecimento em prática, tipo assim, na marra. Então, como é que foi isso para vocês? A Vera, Eu começo? pode ser, vai lá. Nossa, essa viagem toda para o Japão foi cheio de coisas que eu estava fazendo pela primeira vez. Primeira vez comprando passagem, primeira vez andando de avião, primeira vez entrando num aeroporto. Eu nunca fui num aeroporto, nem quando eu era pequena. E aí eu experienciei três aeroportos de uma vez: o do Brasil, o de Dubai e o do Japão. E botar o meu japonês em prática aqui foi uma coisa muito nova, porque o japonês que a gente aprende em sala de aula e o japonês casual são duas coisas diferentes. Uhum, isso é verdade. Mais o adicional do japonês que você aprende por conta própria, consumindo anime, mangá. Então, meio que fica uma mistura estranha quando você vai conversar com um nativo. E essa foi a sua primeira experiência, Vera? Assim, quando você estava no Brasil, você chegou a conversar com japoneses também antes? Ou essa foi a primeira vez total? Não, sim, quando eu estava na UERJ, a UERJ ela tem o Nihongo Kissa, que é um projeto da professora auxiliar da UERJ, a Fujiwara Sensei, onde ela é japonesa e ela reúne estudantes, né, de japonês, não só da UERJ, da UFRJ, pessoas que estão interessadas em japonês são livres em participar, onde ela reúne eles numa sala e a gente tenta conversar em japonês. Tem horário para quem é intermediário, tem horário para quem é básico, e eu de vez em quando ia lá e conversava com a Fujiwara e conversava com os intercambistas também que Uhum. participavam lá. Mas era pessoas que, tipo, caso eu não conseguisse me expressar bem em japonês, eles sabiam português. Então eu conseguia misturar. Aqui não tem isso, aqui é japonês ou nada. Japonês ou nada. Japonês, né? Sim. E para você, Anderson, que já tinha passado pela experiência do japonês ou nada, agora como tá? Ah, para mim foi mais tranquilo, né? Já sabia de todos os processos, eu sabia o que tinha que fazer. Inclusive, eu acabei ajudando muito o pessoal quando veio pra cá, né? Porque acho que só eu que vim pela segunda vez, todo mundo foi a primeira vez, né, Vera? Uhum. E aí, pra mim foi mais tranquilo, mas assim, em relação a falar japonês, eu acho que o que ainda tá pegando é o Keigo, né? Hum, Aquela fala extremamente formal, né, que você tem que usar no trabalho ou durante uma apresentação. Assim, até falo com mais disso, até mais informal com os professores e tal, porque os professores pelo menos da TUF são mais, como é que eu posso dizer, mais tranquilos. Não é muito catai, muito duro, não é muito duro. Eles são mais tranquilos, conversam com você numa boa, independente se for muito formal ou informal. Mas em relação para procurar trabalho, baito, aí eu tenho que treinar um pouco mais. hum, Keigo ainda entendi. não é, para mim é um japonês à parte, é outra língua. É outra. Ah, É outra língua. é realmente outra língua, usa palavras diferentes, ai, é tanta coisa difícil, né? E acho que essa parte da cultura, só de você ver pela língua, né? Essa parte do Keigo, você vê já muita diferença na cultura, assim, né? E para vocês dois, assim, né? Quando vieram, tipo, chegaram aqui no Japão, aí tiveram que lidar com as burocracias, e aí agora nas aulas, né? Conversando com os alunos, com os professores.
o que vocês esperavam, o que vocês sabiam antes sobre o Japão e a cultura em si? Teve alguma, tipo, algum choque ou alguma diferença que você falou, caraca, tipo, vivendo na pele mesmo é bem diferente? Hum. Eu acho que é, lembrando do primeiro impacto, né, Vera? Porque, tipo, a gente lá na UERJ, assim, não só na UERJ, tô falando no Brasil em geral. A gente tem os professores, coloca o conteúdo, praticamente, né? E você faz duas ou três provas e é isso. Às vezes tem alguma atividade ou outra, mas não é sempre. Aí quando a gente chegou aqui, eu até tinha esquecido desse ritmo da Gaidai, né? A Gaidai, a da Tufts, é assim, acho que em questão de dificuldade, talvez até a UERJ seja mais complexa pra gente, né? Mas as aulas são, talvez sejam mais difíceis, mas em compensação, a Tufts tem atividade toda hora. Uhum. Então, se você parar uma semana, você já perdeu um pontinho ali, um pontinho aqui. Você tem que praticamente todo dia fazer alguma coisa. Não é apenas prova. Todo dia fazendo, botando em prática alguma coisa. Uhum. É um ritmo muito Sim. comparado ao Brasil, acho que é um ritmo mais cansativo, né? E para É, as você, Vera? matérias não são tão complexas, tipo, não complexas, eu diria que a TUFES, as matérias da TUFES, elas têm, são mais livres, digamos assim, comparadas da UERJ. A UERJ, o professor tem uma certa metodologia que Uhum. você, tecnicamente, não é permitido desviar daquilo, mas ele deixa você estudar com menos frequência do que a TUFES. A TUFES você precisa estudar com muito mais frequência. É. Dependendo da disciplina, se preparando uma ou duas semanas antes da prova, você consegue, né? Sim, 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 sim. Mas na TUF, se você parar um dia, no dia seguinte tem que entregar tal coisa, aí já era. Aí Uhum. você não para. Tanto que no período passado a gente ficou junto na biblioteca, né? Praticamente Uhum. morando o mês inteiro na biblioteca para terminar Para vários fazer relatórios, os últimos últimos relatórios. trabalhos, últimos relatórios. Nossa, Tem muito sim, relatório para fazer. sim. Eu acho que isso é super interessante, né? Porque é difícil de imaginar outro sistema de estudo quando a gente está muito acostumado com o próprio, né? Então, acho que isso é interessante e é muito desafiador, né? Você tá tendo que lidar tudo em outra língua, né? Seja japonês ou inglês, e também, ao mesmo tempo, ter que se acostumar com um sistema totalmente diferente, né? Como que foi esses quase 6 meses até agora para vocês? Assim, teve algum desafio que vocês tiveram que passar? Você, assim, acredito que tenham passado um pouco a cada dia, né? Mas, assim, se puderem compartilhar um pouquinho também sobre isso, assim, né? Hum. Eu não sei a Vera, né? Mas para mim a maior dificuldade é ficar alternando o tempo todo. Eu não consigo essa capacidade. Eu não tenho. A Vera talvez consiga até mais do que eu. Tipo, a gente tem aula em inglês. Aí depois tem uma aula em japonês. Aí de repente você tá falando com um amigo em japonês. Aí depois vem outra pessoa e fala em inglês. Eu bugo. Não tem como. Ah, não, Eu tô, eu tô acostumado mais com japonês, então. Quando a pessoa. Eu tô falando japonês o dia inteiro. Aí vem de repente uma pessoa falar inglês comigo, eu buguei. Esqueci inglês. Não sei mais. Acabou. A Vera, eu não sei. Vera acho que é mais versátil do que eu. não, é porque eu tô mais acostumada com inglês, então eu consigo conversar inglês mais de boa. A minha maior dificuldade é trocar o maço deso para futsu, porque quando eu tô conversando com os meus amigos japoneses, eu uso futsuke, eu não uso maço desu. Mas aí, como eu converso mais com eles, de vez em quando eu preciso ir no mercado ou conversar com algum estranho, e eu acabo usando futsuke quando era para usar maço desu. Tá, Sim. tem isso também.
entendeu? Mas os primeiros 6 meses foi. Porque a gente morava no dormitório, então era mais tranquilo. Agora a gente teve que se mudar, é porque, assim, tem outra coisa na Tufts também. Se o programa for maior que um ano, a gente só pode ficar 6 meses no dormitório. E a gente tem que se mudar. Se o programa for exatamente um ano, isso para aluno estrangeiro, tá? Japonês acho que pode ficar 2 anos. Aí, se o seu programa for tipo aquele sanduíche de um ano, você pode ficar um ano inteiro no dormitório. Mas se for mais que isso, que é o caso da gente, que vai ficar 2 anos ou 3 anos, aí a gente tem que sair depois de 6 meses. Aí começou os problemas, né? Tipo, procurar casa. Mas acho que até aí até foi tranquilo, né, Vera? A gente conseguiu se virar bem. Eu gosto bastante do meu novo apartamento, mais do que o dormitório, inclusive. Sim, eu tava querendo. Foi engraçado, né? Porque eu voltei pro mesmo dormitório. Só que em vez de ser no mesmo quarto, eu fiquei no quarto da frente. A sorte. Mas a vida no dormitório era mais fácil, né? Acho que uma coisa que eu não gosto do Japão, não gosto, não gosto, é os dias de jogar lixo. Ah, isso. Nossa, Explica é um mais, inferno. explica mais. Assim, quando a gente estava lá no dormitório, a gente podia jogar todo dia. É, porque no Brasil a gente pode jogar lixo todo dia, a hora que quiser. Mas aqui no Japão, não. No Japão tem dia certo, hora certa para jogar tal lixo, tal tipo de lixo. Por exemplo, segunda-feira é lixo que queima, papel, resto de comida, coisas assim. Aí na terça é plástico. E a gente tem que ficar esperando quase uma semana para jogar as coisas fora, né? Por exemplo, o de que queima é 2 vezes por semana, né? Aí demora muito tempo para jogar. Sim. Tem Ai, que ficar juntando lixo até jogar. ai, nem fale, na minha casa também já juntei muito lixo de garrafa PET. Porque garrafa PET é grande, ocupa espaço e também às vezes passa uma vez só por semana. Se você esqueceu, já era. Só na próxima semana vai ficar acumulando muita. Isso também é meio Pois é. muito diferente. Pois E é, isso já, aí é horrível. sim, e já ouvi falar, assim, acho que quando mora em prédio é mais tranquilo, assim, prédio, assim, no sentido de que o lixo você pode colocar, tipo, meio que lá fora, assim. Mas tem alguns lugares que eu já ouvi falar que é tipo condomínio, assim, de prédio, né? Que nem a gente vê no Brasil. Aí Uhum. lá tem uma salinha para o lixo. Aí se você joga o lixo errado, ou então se você separa erroneamente, aí, tipo, tem meio que um shame, assim, que fazem, sabe? Tipo, fala assim, olha, esse apartamento aqui errou o lixo aqui, aí escrevem as coisas assim, sabe? Ou então, tipo assim, até mesmo os lixeiros, né? Se tá errado, se você não descartou da forma correta, às vezes eles não levam, aí fica seu lixo É, lá e você passa, na hora vai voltar para casa, vê lá o seu lixo sozinho lá. Mas, ó, putz, aí tem que levar de volta. eles Ai, não pegam, se não errar, eles não pegam. pegam. Sim. Ai, e são coisas que, assim, você não sabe, né? Você só vai descobrir vivendo no dia a dia. E, assim, dependendo até da situação, né? Que nem você falou, se você mora no dormitório, já é uma outra história, né? A gente até, quando a gente, pelo menos às vezes tem muito lixo para jogar fora, né? Aí eu peço um favor para algum amigo meu, pô, posso passar aí no dormitório? Você joga para mim? Porque lixo, o resto de comida é difícil, né? Porque, nossa, é muito espaçado. Assim, até chegar o próximo dia, o negócio já fica podre, fedendo, é horrível. É muito espaçado. Sim, pior que é verdade, né? É, Vera, e para você que veio para o Japão pela primeira vez, está tendo que lidar com todas essas burocracias, assim, que a gente sabe que no Brasil é muito diferente, ou às vezes a gente não existe, ou às vezes a gente nunca teve que lidar. E para você, como está sendo? Teve algum, tipo assim, uma história assim que você consegue lembrar agora e compartilhar?
É tipo, a burocracia daqui eu tenho que admirar os japoneses, que eles são mais organizados do que os brasileiros. Tipo, aqui eles resolvem as coisas até bem rápido comparado com a gente. O que o Japão resolve em 2 dias, a gente precisa levar 2 semanas. Então, tipo, pelo menos a burocracia é rápida, mas em compensação, a burocracia japonesa é muito, 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 tem muito mais coisa para fazer. Por exemplo, quando você tem que se mudar, quando você se muda, no caso, você precisa adaptar o seu My Number e o Zario Cardo com o seu novo endereço. E você precisa ir presencialmente na prefeitura para poder fazer isso. É o cartão de residência e o My Number é tipo o CPF japonês. Sim, Mas Sim. eles até que fizeram lá rápido, né? A gente foi junto. Assim, eu fiquei mais tempo. Eu fui junto com a Vera um dia, né? Porque ela ia mudar o endereço também. Só que eu ia mudar tudo do zero. Eu tinha vários documentos pra mudar, ela só tinha um só. Aí eu fiquei até mais tarde, mas deu pra resolver. O da Vera foi rapidinho, né? Não me lembro. Você foi ficou cinco nem minutos uma só. hora, né? Mas tipo, meia hora resolveu já. Eu fiquei até mais tarde porque eu tinha muito, muito documento mesmo. Sim. E Mas são mesmo assim, no coisas, mesmo dia. e são coisas que não dá pra. Não sei, no Brasil eu nunca fiz isso, tipo, mudar de endereço, ter que avisar em algum lugar. Às vezes você só troca a conta, sei lá, de telefone, alguma coisa assim, no site da empresa lá, né, Na que empresa, né? lida com isso, mas avisar para a prefeitura, alguma coisa assim, nossa, nunca vi. Aqui E, você tem que avisar, né? E tem que o correio também. Você se mudou, aí você vai lá no ah, correio e troca seu endereço. Porque aí toda a correspondência do endereço do anterior, eles olham, essa pessoa aqui mudou de endereço, aí já mandam para sua nova casa, independente do uhum. que for. E não só isso, mas aqui no Japão tá cheio de coisas que você tem que fazer membership, né? Que você vai no mercado, aí você cria sua conta no mercado. Vai nesse lugar, cria conta nisso. Aí depois, se você Ah, troca de casa, opa. né? Aí É, você troca de casa, aí já tem que trocar o seu endereço em vários lugares. Aí, ai, é bem várias coisas para fazer, como a Vera falou. é. Uma coisa que me surpreendeu muito aqui é quão sério eles levam tipo, as bicicletas. Ah, é. Porque, tipo, no Brasil, você compra uma bicicleta e ela é sua. Você não tem que registrar nada. Aqui no Japão, você precisa levar num bicicletário para poder registrar. Eles vão te dar uma numeração, um sticker com uma numeração, e você cola essa numeração na sua bicicleta. É. Se você não andar com a lanterna de noite, você é parada, É né, Vera? parado. É tarado por quem? Eu Pelo... já, tipo, teve uma vez que eu tava voltando de Musashi no Dai e eu esqueci de ligar a lanterninha da minha bicicleta e eu fui parada pelo guardinha da estação. O policial veio e parou ela. Foi confirmar se era a bicicleta dela mesmo. E Somente deu uma pela bronca, né? luzinha. E o que que aconteceu, Vera? Conta mais. Você respondeu ele e ele só deixa você passar? Não, eu conversei com ele em japonês e aí ele só me falou, tipo, por favor, liga sua luz, me deu só uma advertência verbal, mas graças a Deus não teve mais nada. Normalmente tem multa, né? Ai, Acho que como ele percebeu a Gaiko Jindes, né? Estrangeiro. Aí, tá, dessa vez passa. dessa vez, ufa, ao menos isso. Sim. Ai, muita coisa que acontece que a gente nunca nem ia imaginar, assim, né? Acho que viver em outro país traz muito disso, assim, né? Esses desafios que a gente, estando no Brasil, não ia passar, assim, né? Mas outra coisa que queria saber um pouco de vocês, já que vocês são os alunos da primeira turma
da dupla diplomação pela TUFES e a UERJ. Queria saber se vocês poderiam também comentar, assim, para quem futuramente gostaria de prestar a mesma programa que vocês, ou até mesmo está pensando em cursar letras português, japonês, o que vocês poderiam compartilhar com eles toda essa experiência que vocês estão tendo, desde de que entram na faculdade até chegar ao Japão, ficar esses 6 meses aqui, se vocês pudessem compartilhar algumas palavras com eles, assim, para quem gostaria de vir para cá também. Ah, acho que primeiro de tudo é não desistir, né? Eu não sei, eu sou de uma época diferente da Vera, então anime e mangá era visto como uma motivação boba, né? Era uma coisa ruim. E hoje em dia, até que isso tenha acontecido menos, né? É bom que tenha esse tipo de motivação, porque mais gente aprende japonês. Só que se a pessoa realmente quiser seguir esse caminho, eu só peço para que não desista. Que é difícil, é difícil. E o japonês acontece muito disso, né? A pessoa entra por conta desses motivos, que eu acho super válido, eu acho muito válido, mas é, ao passar do tempo ela vai percebendo que não é fácil, o japonês é difícil, né? O japonês é uma língua difícil, e acaba desistindo. Eu já vi isso muito acontecer. Tanto na própria UERJ, né? Com colegas da primeira turma mesmo, quanto experiência como professor mesmo, né? Eu já dei aula em curso de japonês, já dei aula particular. Infelizmente, acontece muito. Hum. E você, Vera? É, no meu caso, a mesma, mais ou menos a mesma mensagem do Anderson de não desistir, porque a língua japonesa ela é uma língua difícil, eu não vou mentir. E em vários momentos da minha graduação eu me senti desencorajada de continuar, porque eu aprendi uma coisa, tinha certeza de que essa era a hora, ia ser fluente em japonês e tinha que aprender mais e mais e mais. Como é uma língua muito diferente da do português, pode ser desencorajador, mas prosseguir. Conforme você vai estudando, inevitavelmente a fluência vai vir a você. E não ficar nervoso de errar o japonês na frente dos japoneses. Eu entendo, tipo, como é você falando a língua de outra pessoa, como é que é você se sentir intimidado falando com alguém que fala fluentemente. Mas é só imaginar o contrário, tipo, se um japonês estivesse falando português com você, você ia ficar chateado se ele errasse? Não, então, só prosseguir. É. E os japoneses daqui mesmo misturam português com japonês, então tá tudo bem se a pessoa misturar aí também português com Lembra do japonês. katakana go? Katakana agora. Ah, nesses dias eu fui pra Ayase, né? Aí eu vi coisas tipo, Ohayou, tudo bem? Como assim? É porque meio que um lugar onde tem muito brasileiro, né? Aí tem Ah, pessoas misturam um pouco, né? Japonês com português. Ohayou, tudo bem? muito bom. É bom ver isso, assim, né? Que existem lugares que as pessoas mesclam bastante. Acho que essa que vocês passaram, essa mensagem que vocês passaram agora é super verdade. Eu sinto mesmo, cada vez que a gente estuda mais, parece que tem mais ainda para estudar, mas acho que isso leva a gente a muitos lugares diferentes, né? Como o Anderson mesmo falou, um dia eu quero publicar meu próprio mangá aqui no Japão ou no Brasil, né? Não sei. E acho que toda essa experiência estando aqui no Japão, passando tudo que vocês estão passando agora, vai levar vocês a muitos lugares diferentes, né? Acho que é super legal ter escutado isso e saber que existe esse programa, né? E escutar de primeira mão dos pioneiros, né? Como é que está sendo. Acho que super.
uma oportunidade incrível que a gente está tendo aqui também no Japariba. E espero que essa mensagem chegue para os co-hais de vocês também, né? Pelo pessoal da UERJ, assim, e até mesmo de é, de outras faculdades, outros lugares, assim, que têm o interesse de vir para o Japão, de saber que não é somente uma coisa só, né? Não é só o Next, por exemplo, né? Existem outras possibilidades e que estão abrindo mais novas portas, né? Como, por exemplo, essa, né? Às vezes a gente acha que já não tem mais outras formas de serem feitas, mas estão fazendo caminhos, né? E quem sabe futuramente, né, vocês sejam também as pessoas que abram mais caminhos, assim, né? Então, acho que é bem legal ter isso, escutar sobre isso para que também incentive mais pessoas, né? Então, muito obrigada, pessoal, Vera e Anderson, pelo tempo de vocês, para contar um pouquinho sobre a história de vocês, como é que tem sido esses primeiros meses, ou da Vera, né, e do Anderson, primeiros, segundos meses aqui no Japão. E queria agradecer, né, a presença de vocês novamente e pedir, assim, umas últimas palavras de cada um de vocês, se puderem, para a gente fechar o episódio de hoje. As últimas palavras. É, eu lembrei agora, né, falando do nosso programa, esse dupla diplomação foi especificamente da UERJ, né? Mas o ICEP, se você entrar no site da Tufts, vai ter lá ISEP, né? ICEP Students. Então, acho que tem convênios com várias universidades. É a UERJ, a UFRJ, acho que a USP, UFBA e o FPR. Então, se você tiver, quem estiver ouvindo, assistindo, tiver numa dessas universidades, é bom procurar. Obrigada, Anderson. A gente vai colocar, então, essas informações, esses links depois, pro pessoal. Vera, Bom, para encerrar a minha presença, eu gostaria de falar: não desistam dos seus sonhos, crianças. Mesmo chegando no final da sua graduação, você pode ter uma chance repentina de ir para onde você quiser ir. Pois é, literalmente, quase no final. Literalmente. Esse programa da gente também só engloba bacharel, né? É só bacharel. Não tem licenciatura, né? Se alguém for de letras ou alguma área que tem licenciatura, não conta. É só bacharel, tá? Faça a licenciatura primeiro. bom saber. Então tá bom, muito obrigada, Vera, Anderson, e aos nossos ouvintes também, muito obrigada se vocês puderem compartilhar que essas histórias cheguem ao máximo de pessoas possíveis para a gente continuar mostrando aqui no Japariba que o Japão é possível, né? Então, obrigada, pessoal, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Já. Tá nem. Mata, né?